que eu e você precisamos saber sobre a oração em línguas? A oração em línguas, ela é, em primeiro lugar, ela é a oração do Espírito Santo. É a oração de Deus no nosso espírito através do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo fala dentro de nós através do Espírito Santo. Nosso espírito recebe aquela palavra em mistérios e nós verbalizamos. Quando nós falamos em línguas, nós estamos falando a oração do Espírito Santo. A segunda coisa que eu preciso saber, além de saber que é a língua do Espírito Santo, eu preciso saber aquilo que as línguas fazem para mim. A palavra de Deus diz que as línguas edificam a minha fé. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Ela edifica a minha fé. Primeiro, ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é a fala do Espírito Santo dentro de nós. Segundo lugar, eu preciso saber o que ela faz. Primeiro, as línguas edificam a minha fé. As línguas vão edificar a sua fé, vão acrescentar aquilo que você não tem. Elas vão construir você. À medida que você ora em línguas ou ora no Espírito Santo, estas línguas vão reorganizar a sua vida, vão reorganizar as suas emoções, vão reorganizar a sua vida econômica, vão reorganizar o seu ministério. Enfim, elas vão reconstruir você como um todo. Eu preciso entender a função das línguas. Então, em primeiro lugar, ela tem esse papel primordial de edificar a minha fé, de construir-me por dentro. Segundo lugar, as línguas têm o poder de revelar a palavra de Deus para a minha vida. Quando eu leio a palavra de Deus, mistérios são revelados através da leitura da palavra, porque é o Espírito que revela estas coisas. Em terceiro lugar, o que eu preciso aprender é que as línguas é uma forma que o Espírito Santo tem de fazer uma oração intercessória por mim. Ele ajuda nas minhas fraquezas, conforme está registrado em Romanos capítulo 8, versículo 26. Ele ajuda nas minhas fraquezas quando eu não sei orar da maneira como convém, mas o mesmo Espírito, ele intercede, ele intervém, ele se torna interlocutor entre mim e Deus e conserta a minha oração. Então, além de eu saber que o Espírito Santo é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Em segundo lugar, que ele edifica a minha fé. Em terceiro lugar, que ele revela a palavra de Deus. Em quarto lugar, ele é intercessor. É uma palavra que intercede por mim na medida que eu oro. Eu não sei orar da maneira como convém, mas o mesmo Espírito se ocupa daquela minha oração e ora por mim. Simples assim, ele ora por mim. Ele toma aquela oração. Então eu preciso entender que o Espírito é a voz de Deus. Segundo lugar, que ele edifica a minha fé. Em terceiro lugar, ele revela a palavra de Deus. E em quarto lugar, ele intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então, existem funções primordiais na oração em línguas, na variedade de línguas. Como é que as línguas se manifestam? Eu preciso entender também as 4 formas que as línguas se manifestam. Em primeiro lugar, ela se manifesta para edificar a minha fé. Em segundo lugar, ela se manifesta como línguas interpretativas, quando são línguas que eu recebo e que eu posso interpretar. Em terceiro lugar, as línguas são como aquelas de Atos dos Apóstolos, que as pessoas oravam em línguas, ao passo que as outras pessoas recebiam revelação das línguas personalizadas. Ou seja, elas entendiam perfeitamente nas suas próprias linguagens, enquanto ouviam as outras pessoas orando em línguas. As pessoas recebiam. Então, esse é o terceiro ponto. E, em quarto lugar, as línguas que são intercessórias no Espírito, que são línguas que intervêm nas nossas orações, que está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Então, você começa a orar a variedade de línguas. Outra coisa, quando que eu saio de um ponto A para um ponto B, quando é que eu passo a orar em línguas de forma mais versátil, de forma que haja uma variedade de línguas no meu vocabulário espiritual? Quando eu desligo um pouquinho
os meus sentidos, a minha razão, e começo a falar aquelas línguas que vêm lá do meu espírito, que sobem para a minha mente, e eu começo a falar. E você começa a ter uma variedade de línguas. Libere o espírito dentro de você. Não tenha medo de que estas línguas são da carne, porque não são. São línguas do espírito que sobem para a sua mente para que você possa falar. Sobem para a sua mente para que você possa falar, para que você possa expressar. Então é preciso entender a linguagem do Espírito Santo. Primeiro, ela é a voz de Deus. Ela é a voz de Deus. Em segundo lugar, ela interpreta a palavra de Deus. Em terceiro lugar, ela é uma palavra que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu preciso aprender mais sobre as línguas estranhas. Você pode dizer: pastor, mas eu mal sei a linguagem em português. Isso não importa, porque são milhares de dialetos em todo o mundo. Mas a linguagem mais precisa que o Espírito Santo entende é a linguagem do Espírito Santo. É a fala em línguas. E falarão em outras línguas, diz lá em Marcos capítulo 16 e versículo 17. Então, eu preciso orar, você precisa orar em línguas, você precisa ser batizada com o Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Esse poder de Deus é um poder de capacitação. Eu tenho que entender que as línguas foram dadas para capacitar o crente, para habilitar o crente, para ensinar o crente. As línguas foram dadas para que o ser humano tenha um canal de interlocução entre ele e Deus, entre a pessoa que fala com o Espírito Santo e Deus, ou seja, é uma linha direta, é uma conexão direta que você vai a Deus, você conversa com Deus, você descobre os mistérios de Deus através da oração em línguas. Então, ore muito em línguas. Ele quer que você ore em línguas. Não existe um outro vocabulário, um outro dialeto mais importante do que a oração em línguas, do que a oração no Espírito Santo. Então, o que eu preciso fazer, pastor? Agora mesmo, comece a entender, comece a focar em Deus. Você já esteve em cultos avivados, que muitas pessoas oravam em línguas. Você já foi em vigílias, você já foi no monte, você já viu profetas orando em línguas, e aquelas línguas você sente quando você está orando que vem uma alegria dentro de você, que vem algo diferente dentro de você, e algo vem para sua mente como que línguas mesmo. Então comece agora mesmo a orar em outras línguas e receba o poder de Deus na sua vida. Por quê? Porque elas vão dinamizar a sua vida, porque elas vão incrementar o seu coração, porque elas vão modificar, elas vão atingir o teu sistema imunológico. As línguas vão trazer uma reorganização nas tuas células. Quanto mais você orar em línguas, mais as línguas vão afetar a tua medula óssea e vai recompor as tuas células. Então ore muito no Espírito Santo para que volte saúde para o seu corpo. As línguas vão te dar saúde. Quanto mais você orar em línguas, mais saúde virá para o seu corpo, mais qualidade de vida para você, fisicamente falando e também espiritualmente falando. As línguas vão trazer saúde para o teu corpo, vão trazer saúde para o teu ministério, vão trazer saúde para toda a sua vida. Creia nessa palavra, acredite. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. A primeira coisa que o novo crente, quando chega na igreja, precisa fazer é buscar, é estar cheio do Espírito Santo, é conhecer o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo, porque uma vez conhecendo, ele vai poder te levar para muitos lugares. Você vai poder fazer muitas coisas, muitos milagres hão de acontecer sobre a sua vida. Conheça o Espírito Santo, conheça a oração em línguas e experimente tudo aquilo que o céu tem para te dar. Eu tenho certeza que você vai mergulhar no mais profundo e vai absorver coisas ocultas em Deus, mistérios de Deus para a sua vida. Eu acredito nisso.
Agora, se você não conhecer o caminho que te leva a Deus, a forma que te conecta com Deus, será muito difícil poder experimentar os grandes milagres da parte de Deus. Então comece a mergulhar e a falar com Deus em forma de mistérios, em línguas estranhas, e comece a absorver do trono da graça tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que vai te acrescentar, tudo aquilo que vai te edificar a partir de orar em outras línguas. Ore no Espírito Santo e edifique a sua fé. Quanto mais você orar no Espírito Santo, mais você vai edificar a sua fé, vai construir. Se você não tem uma fé edificada, você não consegue construir coisas, fazer coisas, não consegue trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a oração em línguas, a Bíblia diz que edifica a minha fé, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo. Então, uma fé que cresce, uma fé que aumenta, é aquela fé que ora em outras línguas. Eu quero abençoar você agora orando. Pai, no nome de Jesus, eu quero um poder, eu quero um derramar, eu quero, Senhor, esta pessoa batizada no Espírito Santo, eu quero ela orando em outras línguas agora. Derrama poder, derrama graça, derrama unção agora sobre esta vida, meu Pai, e que ela possa agora, no nome de Jesus, desfrutar de todo o poder, de toda a alegria, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para estar nos nossos treinamentos toda sexta-feira às 20 horas. Mande o seu nome, sobrenome e a cidade que você mora. Eu quero colocar você no grupo do Telegram. Ali eu posto os links para você vir nas nossas reuniões no Zoom Cloud. Deus abençoe a sua vida, guarde seu coração, fique na paz e fique com Deus, orando muito em línguas. Deus abençoe a sua vida.